O deputado Marcel Van Hatten questionou da tribuna da Câmara a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a vacinação compulsória. O deputado alertou que o debate vem causando insegurança e afirmou que o cidadão, como indivíduo livre, precisa voltar a ser o centro do debate. Van Hatten disse: "Lamentavelmente, o que vimos durante esse ano de pandemia foi uma politização do tema. De um lado estão aqueles acusados de negacionismo. De outros estão aqueles chamados de demagogos populistas. Precisamos sair dessa dicotomia, pois o debate sobre a vacinação perdeu qualquer rumo de racionalidade. Para o parlamentar, a classe política precisa respeitar os cidadãos em sua autonomia e em seus direitos fundamentais. O cidadão, o indivíduo que exerce seu papel com responsabilidade quando está na sociedade, precisa ser colocado de volta ao centro do debate. Esse é nosso papel como liberais. E é nesse sentido que me causam espanto os argumentos para a determinação do Supremo Tribunal Federal que torna obrigatória a vacina contra a Covid-19 no Brasil, sob pena de perda de direitos civis. Conforme o deputado, o STF tem contribuído para causar insegurança e desconfiança na população. Todo esse debate está causando insegurança aos cidadãos e, infelizmente, o STF tem colaborado para isso. Decisões que deveriam ser tomadas na Câmara dos Deputados acabam indo parar nas mãos do Supremo. Devemos ter consciência de que o cidadão que tiver confiança nas autoridades e nos laboratórios vai querer se submeter à vacina. Isso é elementar, ou deveria ser. Não é preciso e nem deve haver uma coerção estatal para a vacina, pois cada vez que se tenta obrigar o cidadão a se submeter a isso, mais nebuloso se torna o debate e há uma piora no ambiente de troca de ideias. E pior fica a defesa de liberdades individuais com responsabilidade. Ademais, o congressista salientou que é natural ao cidadão ser cético quanto a autoridades estatais, de maneira que liberdades e garantias individuais não podem ser violadas. E querer que o cidadão confie unicamente no que tem sido veiculado, inclusive por meios políticos, é exigir demais daqueles que precisam naturalmente desconfiar do Estado. Vacinação com segurança para imunização e superação desta pandemia, sim. Ferir de morte liberdades e garantias individuais, jamais. Assista. O assunto que nós estamos tratando nesta MP é muito sério, que é a questão da vacinação. Aliás, a pandemia é assunto sério, seríssimo. E, lamentavelmente, durante praticamente todo o período, na verdade, durante todo esse período que nós estamos enfrentando tão grave, nós vimos uma politização do tema. De um lado, há aqueles que são acusados de negacionistas. De outro, aqueles que são chamados de demagogos, de populistas ou até mesmo de ditadores. Senhor presidente, caros colegas deputados, nós precisamos sair dessa dicotomia. Infelizmente, o debate em torno da vacinação perdeu qualquer rumo da racionalidade. E nós, como liberais, precisamos colocar de volta no centro do debate o cidadão, o indivíduo, que é um homem livre e, ao mesmo tempo, exerce essa liberdade com responsabilidade quando está na sociedade. Me espantam muito vários dos argumentos usados pelo STF ao determinar que a vacinação precisa ser obrigatória no Brasil, com a possibilidade de perda de direitos civis e determinadas outras possibilidades que o cidadão acaba vendo serem retiradas de si caso não se submeta a uma vacinação. Senhor presidente, todo esse debate está apenas causando mais insegurança e o STF tem, lamentavelmente, colaborado para isso. A Casa Legislativa é essa e, lamentavelmente, muitas decisões que precisam ser tomadas por esta Casa acabam sendo tomadas de uma forma equivocada do outro lado da rua. Nós precisamos ter a consciência de que todo cidadão que tiver confiança nas suas autoridades e tiver confiança nos laboratórios que estão desenvolvendo as vacinas,
Todo cidadão que tiver essa confiança garantida para si, entender que são confiáveis as vacinas, vai querer se vacinar. Não precisa de coerção estatal para isso. Cada vez que se tenta obrigar mais o cidadão a fazer uma coisa, mais nebuloso se torna o debate. Pior fica o ambiente de troca de ideias. Pior fica a defesa das liberdades individuais com responsabilidade. É por isso que nós entendemos que sim, é importante quando houver vacina, porque nem há ainda aqui no país vacina aprovada, em outros países já há. É importante que, se aprovado e o cidadão entender que deve se vacinar, que ele de fato se vacine. É fundamental que haja campanhas de vacinações como há tantas outras. Mas querer que o cidadão confie unicamente naquilo que vem sido veiculado, inclusive por meios políticos, isso é exigir demais daqueles que precisam ser naturalmente desconfiados do Estado. E isso diz um liberal de verdade, que o cidadão precisa ser cético em relação àqueles que têm poder. E para quebrar o ceticismo, deputado Luiz Lima, é preciso seriedade no debate. Infelizmente, grande parte do debate a respeito desse tema não é sério. Como disse há pouco, aliás, Salim Matar no Twitter, serviço militar obrigatório, voto obrigatório, vacinação obrigatória, todas essas coisas no fundo acabam não funcionando porque são imposições e muitos se sentem acuados para realmente prestar um serviço militar ou votar de fato ou mesmo se vacinar por conta dessas determinações e imposições estatais. Por isso, para concluir, senhor presidente, agradeço a tolerância do tempo. Eu quero aqui manifestar minha preocupação com os rumos do Brasil, com decisões como esta do STF, que inclusive é inaplicável, porque para 200 e tantos milhões de brasileiros, 210 milhões de brasileiros, nem haverá vacina no curto prazo. Como obrigar que todos tomem? É preciso que as decisões sejam razoáveis, execuíveis e principalmente que o debate não seja tão politizado como lamentavelmente nós estamos vendo ao longo de toda essa pandemia o debate no Brasil ser. Muitíssimo obrigado. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário.
Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo. Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram. Senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Harold de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.